Olha, tem muita gente com dúvida a respeito disso. Para explicar melhor como o coronavírus afeta os pulmões, a gente vai conversar com um especialista. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Por quê? Porque os principais casos, os casos mais graves, afetaram justamente as pessoas que tinham alguma complicação pulmonar. Por isso que há essa corrida pelos respiradores, não é, Salso, né, Fabiana? A gente tem falado muito disso. Os governos estão correndo atrás dos respiradores, fábricas estão sendo adaptadas, montadoras de veículos estão tendo suas linhas de montagem transformadas para construir respiradores. Você viu determinação até do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinando mesmo, exigindo a fabricação de novos respiradores. Também nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande e lá eles já se preparam para mudar respiradores de um estado para outro, o que também pode acontecer aqui no Brasil, já nos falou o ministro da Saúde. Ou seja, cuidar dos pulmões nesse momento é um desafio muito grande e a gente vai falar muito sobre isso nesta edição especial do Fala Brasil. Quais são as dúvidas? E os telespectadores estão mandando muitas dúvidas. Mesmo as crianças, por isso que foi tão importante a gente mostrar o exemplo dessa pequenina ali. Sim, mesmo as crianças. Vai ter pergunta para os pneumologistas a respeito disso. Um dos pontos que me chamaram bastante atenção nessa reportagem é a questão da medicação. Salso, Fabiana, tem muita gente com dúvida a respeito disso. Eu posso usar a medicação que eu já usava? Eu devo mudar a medicação a partir desta pandemia? Vamos tirar todas as dúvidas a partir de agora com um convidado para lá de especial, o pneumologista Rodrigo Santiago. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo a esta edição especial do Fala Brasil. É uma dúvida muito grande e é uma preocupação muito grande de todos. Afinal, como o coronavírus age nos pulmões dos asmáticos ou de quem tem outras doenças pulmonares? Por que estas pessoas aparecem ali no grupo de risco e geram tanta preocupação? Doutor, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a toda a população brasileira. É um prazer poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas e dúvidas muito pertinentes sobre esse quadro do coronavírus para pacientes com doenças respiratórias crônicas, né? A gente sabe, já foi até falado pouco antes, sobre os grupos de risco. Os grupos de risco principalmente são hipertensos, diabéticos, quem tem doenças imunológicas, né, como câncer, algumas doenças hematológicas, HIV, e doenças respiratórias crônicas. As doenças respiratórias crônicas, como asma, como enfisema, né, fibrose pulmonar, alguns casos de tuberculose. Então, as pessoas que têm essas doenças respiratórias, elas precisam manter direitinho o seu tratamento regular. Isso é uma coisa muito importante que, infelizmente, no meu dia a dia como pneumologista, a gente pega alguns asmáticos achando que está tudo bem, que eu não estou cansado para fazer isso, ou eu não estou com falta de ar para ir para pronto-socorro, e para de usar sua medicação de controle. Isso é muito perigoso, ainda mais nesse momento. A gente já tem dados, saindo um pouquinho do coronavírus, a gente já tem estatísticas que falam de 5 mortes de asmático por dia no Brasil. E esse número acaba sendo até subdiagnosticado, porque tem muita gente que tem asma e não sabe. Tem gente que fala que tinha bronquite na infância e tem cansaço depois da fase aguda, pensando que é porque engordou ou porque está com a resistência física baixa, etc. E na verdade essa pessoa muito provavelmente tem asma. Por isso é importantíssimo acompanhando com o pneumologista. E independente desse quadro do dia a dia, como eu falei, que a gente pega, independente do coronavírus, neste momento de guerra que a gente tem contra o Covid, as pessoas que têm doenças respiratórias, elas têm mais chance de evoluir mal quando pega a doença. Não quer dizer que você fazendo o tratamento você tem menos chance de pegar. A contaminação, isso independe da pessoa, independe do grupo de risco. A grande preocupação é caso seja contaminado, caso fique doente, fique infectado, esses grupos de risco possam evoluir pior. Então é muito importante que as pessoas que sabidamente têm asma, que sabidamente têm um enfisema pulmonar, que geralmente é aquela pessoa que fumou por muito tempo, que mantenha o seu tratamento diário com as suas medicações de controle, que são as bombinhas. Tá? Tem vários tipos de bombinhas, vários tipos de dispositivos, mas que são as bombinhas que continue usando todos os dias direitinho, sem parar de usar a medicação. Qualquer dúvida, procure o seu pneumologista, o seu médico de confiança, para que realmente mantenha o tratamento e fique mais protegido, digamos assim, caso pegue a doença, para não evoluir mal.
Até porque, né, doutor, se a pessoa tem uma crise que talvez a levasse até o hospital e ela estiver fazendo tratamento, portanto, ela evitar essa crise mais grave, ela está evitando justamente uma ida ao hospital, que é tudo que a gente quer nesse momento. A próxima pergunta tem a ver com isso, viu, doutor? Vamos lá. Pergunta de telespectador, pessoal participando, você pode ir mandando suas perguntas. A Elisângela é asmática, então ela usa o broncodilatador. O que ela quer saber? Ela quer saber, olha, a pergunta dela é muito boa. Ela quer saber se mantém a medicação quando estiver em crise ou se ela deve procurar o hospital. Ela até detalha aqui os medicamentos que ela usa, o que ela toma ali. Ela diz que é alérgica a outros anti-inflamatórios. Pois bem, só pode usar corticoide. O que ela quer saber é isso. Se ela tiver a crise, ela tendo a crise, ela mantém a mesma medicação ou vai para o hospital? O que ela faz? Bom, a pergunta é muito boa, Elisângela. Espero que você continue fazendo direitinho a sua medicação de controle. É o seguinte, a medicação de controle de um asmático é baseada em corticoide inalatório. Em algumas vezes você usa o corticoide inalatório associado ao broncodilatador, geralmente de elongação. Qual que é a minha grande preocupação? E eu vou dar nome aos bois realmente para ficar bem fácil para a população entender. As medicações tipo Berotec, Aerolin, Salbutamol, isso não é tratamento. Isso é broncodilatador de curta ação que só serve para tirar da crise naquele momento. Tá? Isso não é tratamento. Se ela faz uso de alguma medicação de broncodilatador com o corticoide inalatório, que a gente tem várias medicações em vários tipos de dispositivos, que não vem ao caso ficar falando aqui o nome comercial, se ela faz isso direitinho, geralmente são 2 vezes por dia, tá ótimo, ela tem muito menos chance de evoluir com crise. Tá? E se tiver crise, a gente já tem hoje em dia, na verdade, desde o ano passado, a gente já tem atualizações que mostram que a gente pode usar a própria medicação de controle para tirar da crise. Isso ajuda bastante ao nosso paciente asmático e muitas vezes também o paciente que tem enfisema, que tem o DPOC, para poder melhorar e sair da crise. O corticoide oral, para o paciente asmático, para o paciente DPOC, que tem essa exacerbação, essa descompensação, ele acaba sendo realmente mandatório para ajudar a tirar da crise. A gente sempre tenta evitar esse corticoide oral, corticoide da veia, para usar realmente o inalatório. Mas em crises a gente acaba tendo que usar. O mais importante é deixar bem claro para a população que o uso indiscriminado de qualquer tipo dessas medicações, como o próprio corticoide oral, tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem que ser muito bem avaliado para cada caso. O Covid tem atrapalhado muito nós médicos quanto a algumas condutas que normalmente a gente faria e que a gente tem que evitar esse tipo de conduta nesse momento. Como, por exemplo, o próprio corticoide oral, o próprio corticoide na veia. A gente tem que escolher muito bem a dedo qual que é o paciente que vai se beneficiar disso, porque, no geral, é contraindicado usar o corticoide para esse paciente que está com coronavírus positivo. Outra coisa também que é muito clássica, era muito comum, a gente dá inalação para as pessoas asmáticas, para as pessoas com DPOC, e a gente não pode fazer isso nesse momento também, porque a inalação ela acaba causando dispersão das micropartículas, dos vírus, e pode espalhar para todo mundo, para todo o ambiente, né, se a pessoa realmente estiver com coronavírus. Infelizmente, hoje, muita gente tem suspeita de ter. É difícil você provar o contrário se você não tiver o quadro clínico ou mesmo o teste, que a gente sabe que não é fácil conseguir esse teste para todo mundo. Então, para ter uma crise, caso ela esteja e use direitinho da sua medicação diariamente, se tiver falta de ar, pode usar a sua própria bombinha de uso de controle, como resgate que a gente fala, para tentar tirar da crise. E tem, assim, essa facilidade de contato com o seu médico de confiança, com o seu pneumologista, nesses casos os pacientes com doenças respiratórias, para poder tirar esse tipo de dúvida. Porque realmente, ontem eu estava falando uma coisa, hoje pode ser que eu mude em cima de tantos dados que a gente vem tendo, para a gente poder se atualizar. Isso é muito importante, essa reciclagem do meio médico com esse monte de informação nova. Como máscara, por exemplo, a gente falava antes que era só para usar máscara quem realmente estava doente ou a pessoa da área da saúde. Hoje a gente está orientando todo mundo a usar máscara, até para que sobre a máscara N95, a máscara cirúrgica para a equipe da saúde, e a população geral usar a máscara de pano para tentar fazer uma barreira melhor. Então, algumas coisas que se falavam antes, neste momento de guerra, tem que realmente ser muito bem esclarecidas por quem está na linha de frente, por quem está se atualizando para poder orientar direitinho a população.
Doutor, olha, a gente vai continuar, vou pedir para o senhor continuar com a gente, porque são muitas dúvidas chegando aqui, mas foi muito esclarecedor. E o principal que a gente tira disso, obrigado, doutor, já volto a falar com o senhor. O principal que a gente tira dessa história é justamente a questão da medicação, para você continuar com a sua medicação. Não vai parar a medicação. Ah, que legal, a pessoa é asmática. Não, eu estou respirando super bem, então eu vou parar. Não, não vai, muito pelo contrário. Você vai continuar com o seu tratamento, até para aquilo não se agrave e se você for contaminado, você ficar firme e forte para poder enfrentar bem essa doença. Já voltamos a falar, vai mandando suas perguntas para a gente, tá bom?